Eu saúdo a todo o povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer mais uma vez poder estar falando com você, amigo. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. Meu muito obrigado, que o Senhor possa continuar vos abençoando. Ao meu amigo Antônio Silva. Antônio, muito obrigado, meu querido, pelo carinho. Muito obrigado aí pelas postagens, pelos comentários. Que o Senhor possa continuar te abençoando grandemente. E a todos vocês, são 25 inscritos, que o Senhor possa continuar abençoando, mas faço um apelo a você que já se inscreveu no nosso canal, que você possa também divulgar esse canal, incentivar as pessoas para que elas possam estar inscrevendo no canal, para que esse trabalho possa ser divulgado e assim o Evangelho chegar a toda a criatura que precisa de ouvir uma palavra da parte de Deus, né? Uma palavra dentro dos âmbitos e dentro dos preceitos bíblicos, dentro daquilo que Deus deixou para nós. No livro de João, nosso evangelista, no capítulo 10, a partir do versículo 22, nós temos aqui uma festa da dedicação. Jesus é interrogado pelos judeus, declara-se o Messias, Filho de Deus, desejam apedrejá-lo e ele retira-se para além do Jordão. É aqui o cabeçote do nosso texto. Nós iremos fazer essa leitura muito interessante, que me chamou muita atenção, e eu gostaria de compartilhar com vocês, meus amigos. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nem as arrebatará da minha mão. Meu Pai mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: não apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfema, porque sendo tu homem, tu fazes de Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me crereis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. O Senhor Jesus nos deixa exemplos maravilhosos. Ele estava ocultado, sim, na pele de um carpinteiro, porém, ele era Deus. Ou melhor dizendo, ele é Deus. Mas naquele momento, ele estava vivendo como um homem e estava intrigando muitos fariseus, porque a sua palavra, ela convencia, a sua palavra prendiam as pessoas a ele, e até mesmo os fariseus que não criam nele, o seguiam, porque estavam com uma curiosidade, e ele chega num momento que encontra o Senhor Jesus, num alpendre chamado Salomão, e ali eles dizem: por que você não confessa de uma vez que você é filho de Deus? E Jesus diz para eles: olha, se vocês não estão crendo nas obras que eu tenho feito, como que vocês vão crer
se eu disser para vocês que eu sou Deus? Jesus ele dá um aperto nos fariseus, mas eles insistem no diálogo, e aqui o Senhor Jesus traz algumas revelações maravilhosas dentro deste texto. Ele diz que ele e o Pai é um, e ele começa a dissecar, e começa a falar palavras e revelações importantes também para os nossos dias. E ele insiste, mesmo com o coração duro que havia naqueles homens fariseus, ele disse para eles: olha, se vocês não crerem em mim, crede pelo menos nas obras que eu tenho feito. Jesus ele abre aqui um diálogo que me chama muita atenção, porque no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, o escritor hebreu diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Interessante que fica uma pergunta: o que traz a salvação? Como nós alcancemos a salvação em Cristo? É através da fé ou através de você crer no Senhor Jesus? Porque é muito natural a gente ouvir as pessoas dizendo que crê em Deus. Houve uma pesquisa há pouco tempo feita no Brasil e mais de 90% da população brasileira disseram que creem em Deus. Porém, se nós formos analisarmos e voltarmos com essa pesquisa mais minuciosa e procurar saber em qual Deus que os nossos brasileiros ou nós brasileiros cremos, nós vamos ver que vai haver alguma diferença. Então, nós precisamos de estar atentos, né? E buscarmos, termos também o discernimento. Porque o que é a fé? Segundo o escritor dos Hebreus, que deixou para nós, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porém, eu quero dizer para você que a sua fé, ela não te salva. A sua fé não te leva à salvação em Cristo Jesus. O que te leva à salvação é você crer no Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo estava preso e numa noite houve um grande terremoto e aqueles presos ficaram atônitos. E o carcereiro, quando ele despertou, ele disse: olha, todo mundo fugiu, vão matar. Paulo falou: não faças tal, estamos todos aqui, crê no Senhor Jesus, que será salvos tu e a tua casa. Então, gente, fé, ela não é uma corrente de propósito humano para que nós alcancemos um objetivo que nós queremos. Vou dar um exemplo bem simples para você entender o que eu estou dizendo. Um exemplo. Já houve no nosso país, por diversas vezes, né, as pessoas se reunindo e fazendo corrente dentro de um propósito, porque eles queriam que algo acontecesse. Vou dar um exemplo simples para você entender. Por exemplo, na Copa do Mundo, quando o Brasil estava passando certos apertos, as torcidas se organizavam e davam a mão uns aos outros e fechavam os olhos, aquela energia positiva. A fé, ela não é um passo no escuro. A fé, ela não é de maneira nenhuma uma força mental, intelectual, um grupo de pessoas que se reúne dentro de um propósito que vai satisfazer o seu querer e realizar aquilo que eles querem. Não! A fé
verdadeira, ela é depositada no verdadeiro Deus, no Deus de Israel, no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé. A fé, ela tem um propósito, e o propósito da nossa fé, ela precisa de ser o Senhor Jesus. E a partir do momento que nós canalizamos a nossa fé na pessoa de Jesus, aí sim nós vamos ter uma experiência com Deus. Porém, para que nós tenhamos e alcançamos a salvação em Deus, nós precisamos de crer na pessoa do Senhor Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Você está entendendo? O que salva não é a sua e a minha fé. O que salva é Deus. O que salva é Jesus. A fé é um complemento que vem após você conhecer o Evangelho, mediante as dificuldades, mediante as lutas, mediante as tribulações. Muitas das vezes você pode se ver em um momento em que você precisa de utilizar a fé. Aí você já creu no Senhor Jesus, já se tornou filho, o seu nome foi escrito no livro da vida. Aí você tem toda a liberdade de canalizar sua fé no Filho de Deus, olhar para o alto onde vem o nosso socorro e ter a sua experiência com o Senhor. É isso que nós precisamos, e precisamos a cada dia procurarmos, estarmos atentos, procurarmos buscar esclarecimentos da palavra de Deus, para que nós possamos juntos, aquele grande dia, nos encontrarmos. Naquele grande dia nós podemos dizermos: Senhor, muito obrigado, porque eu tive condições de crer em Ti. Ele, conversando com os fariseus, no capítulo 10 de João, ele está fazendo um apelo aos fariseus, mas na realidade, aquele apelo ele sabia que os fariseus não iam crer, que eles eram predestinados, e ele me diz: vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas creem, e as minhas ovelhas me seguem. Você é ovelha? Hã? Você crê no Senhor Jesus? Hein? Você tem um desejo de servi-lo? Então, que você possa buscá-lo, essa intimidade, que você possa reconhecer diante de Deus que a vida que você no momento está vivendo, ela precisa de alguns acertos, ela precisa de alguns consertos, e o maior milagre que o Senhor Jesus continua operando e que Ele tem prazer em operar é perdoar o homem. É quando o homem reconhece o seu estado, quando ele vê que ele precisa de uma mudança de vida, que ele reconhece que a passagem do Senhor Jesus nessa terra e a sua morte e o seu sofrimento, ele foi por você, ele foi por mim, e nós conseguimos crer nisso, e nós colocamos isso dentro do nosso coração. Você, a partir deste momento, você se torna uma pessoa bem-aventurada, e o Senhor Jesus disse para nós que quando nós o buscarmos, nós o acharemos, e Ele está à porta, Ele está aguardando nós, para que nós possamos se manifestarmos diante dEle, reconhecer a sua divindade, reconhecer que Ele é o Cristo, que Ele é ungido, e que Ele é Deus, e que Ele nos deu a salvação pós-morte na cruz, pós passar por grande tribulação, por grande sofrimento, mas porque Ele já estava vendo você, Ele já sabia que você, após essa palavra chegar, ela iria entrar no teu coração, ela ia fazer morada no teu coração, e você agora faz parte de uma família eterna. A partir deste momento, você passa a fazer parte do reino dos céus, e que o Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.